O irmão aqui do canal, ele pediu o seguinte: Pastor, seria possível gravar um vídeo e dizer a respeito do que o Senhor Jesus Cristo sentiu, como ele encarou, como ele cumpriu o propósito, a missão do Pai dada a ele, e ele voluntariamente se colocou para esse tratamento em favor, em benefício do homem pecador. Como será que ele encarou aquilo? Como ele sentiu aquilo? Será que é possível a gente também mensurar isto ou, de alguma forma, participar disto? E sabendo, sentindo? Irmãos e irmãs, impossível nós mensurarmos isto. Impossível nós nos colocarmos no lugar do Senhor Jesus Cristo. Podemos apenas ter uma leve visão, uma visão obscura, mas só tendo esta visão, com uma realidade interior, já é tremendo demais. Mas quero trazer aqui que o maior sofrimento do nosso Salvador Jesus Cristo não é diretamente na hora da sua crucificação, com relação a ele, com relação a nós e nele, mas tem algo muito maior, que pegou o Senhor Jesus Cristo de fato e de verdade em uma experiência que jamais em toda a eternidade ele experimentou. Para começar, o Senhor Jesus Cristo nunca foi homem. Ele nunca teve uma experiência de ser humano. E ser humano em uma humanidade perdida, pecadora, separada de Deus, terrível. Só dele se fazer homem, espontaneamente, voluntariamente, tornar-se um parecido comigo e com você, isso já foi uma tamanha humilhação que a nossa mente não consegue disseminar, não consegue mensurar. Mas eu quero aqui tentar aqui nesse vídeo, em pouco tempo, que toda a carga que nós andávamos desgarrados como ovelha, mas o Senhor Deus Pai fez cair sobre Jesus Cristo a iniquidade de todos nós. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. O Senhor Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, ele foi voluntário, espontaneamente, ele diz: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Dar a sua vida em favor de inimigos, como eu e você? Olha o tamanho disto. Mas eu quero aqui ler já no Getsêmani, uma noite que antecedeu depois o julgamento e a sua crucificação. Olha só aqui no Getsêmani. A palavra Getsêmani significa prensa. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Amigo que é amigo, vendo o amigo sofrendo, deveriam dizer:
nós estamos juntos. Nós vamos contigo orar. Mas eles deixaram o Senhor Jesus Cristo orar sozinho. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus foi à parte, levou, não foi espontaneamente os 2, fala, podemos ir? Nós queremos estar com o Senhor. Nós queremos participar daquilo que o Senhor tiver que participar, que encarar, que passar, nós vamos passar junto. Nós estamos aqui 3 anos juntos. Mas não foi assim. Ele começou a entristecer-se e angustiar-se. Então ele disse, o Senhor Jesus Cristo disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo, meu Pai. Ele estava como filho do homem. Ele estava como homem. O homem que tem saudade, tem dor, tem tristeza, tem angústia. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse cálice seria o sofrimento dele pelos nossos pecados? Não. Esse cálice que ele está dizendo ao Pai que, se possível, eu realizar a obra, a missão que eu vim para realizar, ir na cruz, atrair os pecadores e receber no meu corpo o pecado e os pecados dos pecadores e sofrer ali a injustiça, a dor, vou ser cuspido, ser maltratado. É sobre isso que ele está falando? Certamente que não. João 4,34 ele diz, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Agora chega na hora, ele vai pedir que isso não acontecesse. Não se trata disto, ele estava disposto. Foi para isto que ele veio. Reconciliar o pecador com seu Pai. Perdoar os pecados dos pecadores pelo derramamento do seu sangue e levar a morte do pecado na vida daqueles que nele creem, ou creram, ou haviam de crer. Levar a morte para o pecado, para a natureza de Adão. Esta foi a missão dele. Mas o que ele está pedindo para o Pai? Que cálice é esse? E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Cadê os amigos? Cadê aquele que disse que iria até a morte, até a prisão e até a morte pelo Senhor Jesus Cristo? Cadê os caras? Cadê o Pedro? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai,
se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. O que de fato ele queria? Ele não queria realizar a obra dele lá na cruz? Não trata-se disto. Nós vamos ver a resposta. Mateus 27, do versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Das 9 da manhã até meio-dia ele estava realizando em nossa substituição, em nosso favor, nos substituindo. Agora, da hora, assim dizem os teólogos, da meio-dia até às 6, ele estava realizando em nós. Ele nos atraiu, e é 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o Pai o fez pecado por nós, para que no Senhor Jesus Cristo fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Jesus Cristo nos atraiu, Jesus Cristo tornou pecado, Jesus Cristo tornou quem eu era, para me livrar daquilo que eu era, para que ele pudesse tornar em mim aquilo que ele é. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e continua. Versículo 46, por volta da hora nona, 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, aqui está o cálice, dizendo, Eli, Eli, lama sabatani, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? O pai não conseguia olhar para o seu filho, que nunca pecou, nunca houve dolo na sua boca. O seu filho santo, 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 mas foi feito pecado para beneficiar os desgraçados pecadores, imundos e condenados como eu e como você. Qual é o cálice? Ele estava perdendo a face do seu pai. Toda a eternidade ele jamais, nunca perdeu a face do seu pai. Ele vivia para o seu pai vivia para ele. Eu e o pai somos um, mas agora distanciando do pai. Porque o meu pecado e os meus pecados fizeram de Jesus um separado do Pai, como eu estava separado do Pai. Jesus tornou quem eu era, quem você é. Eli, Eli, lama sabatani. Deus meu, por que me desamparaste? É possível eu realizar toda a obra da cruz em benefício do pecador,
passar o sofrimento, passar pelo sofrimento, pela injustiça, pela condenação, tudo isso eu vou passar, mas, se possível, passe tudo isto sem que eu perca a tua face. Mas não faça a minha vontade, e sim a tua. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar a esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Por que não de baixo para o alto? Porque é a graça. É Deus fazendo, Deus realizando, Deus alcançando, Deus atraindo em Cristo. Deus nos perdoando em Cristo, Deus nos justificando em Cristo, Deus nos reconciliando com Ele mesmo em Cristo. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Nós somos tão egoístas que nós pensamos que Jesus Cristo passou tudo aquilo e encarou toda aquela situação por amor a nós, somente. Com relação a nós, é verdade. Mas com relação a Ele e o seu Pai, a Bíblia não diz a respeito do Senhor Jesus Cristo, ele gritando: Deus meu, por que me desamparaste? Por que eu não consigo ver a tua face? Por que eu estou perdendo a tua face? Eu nunca soube o que é isto. A Bíblia não diz: e o Pai? E o Pai? Por isso que a palavra do Senhor diz, João 3,16, porque Deus, o Pai, nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer em Jesus Cristo não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não consigo mensurar. Mas o meu Salvador, o meu Senhor, o sofrimento mais profundo dele é perder a face do Pai por algum tempo. Terrível situação. Por amor a mim e a você. Para fazer de mim e de você um filho de Deus. Vida de santidade. Vida de serviço a Ele. Movido pelo amor. Não pela obrigação, mas pelo amor. Por gratidão. Meu Salvador,
meu Senhor. Toda glória, toda honra, vida nova. O mais vil pecador, Jesus aceitou ali na cruz e o perdoou, e o justificou, e o fez nova criatura, nova criação, para a glória de Deus Pai.